Mais uma semana de racionamento começa no DF. Hoje as regiões afetadas são Cia, Cruzeiro Velho, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Moradores de Taguatinga Norte, incluindo algumas quadras da QNL, também ficam sem água nesta segunda-feira. E com a seca instalada no DF, os níveis dos reservatórios estão em queda em Santa Maria, atua com 53,13% da capacidade. Já o Descoberto está com 55,7%. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Uma notícia triste: o jovem Lucas Neres, que lutava contra uma grave doença pulmonar, morreu na madrugada deste domingo. Ele aguardava por um transplante de pulmão em Porto Alegre. O corpo deve chegar aqui a Brasília no fim da tarde. O jovem de 20 anos era apaixonado pelo Palmeiras. A história de Lucas foi contada algumas vezes aqui na Band. Ele passou por vários tratamentos ao longo da vida. Aos 8 anos de idade, teve que retirar um dos pulmões. O outro não funcionava 100%. O Lucas vivia com um cilindro de oxigênio. O jovem lutava contra a doença desde os primeiros meses de vida. A família se mudou para Porto Alegre, onde ele aguardava fazer um transplante de pulmão desde o dia 3 de abril. Durante a internação, Lucas sofreu algumas paradas cardíacas e chegou a entrar em coma. Ainda não foi divulgada a causa da morte do rapaz. O enterro do corpo será nesta terça-feira no cemitério de Planaltina. As comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais do Senado se reúnem na próxima quarta-feira para discutir em audiência pública a reforma trabalhista. O texto ainda terá que passar na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para a votação no plenário. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. O presidente também falou hoje sobre reforma trabalhista, né, Renata? Falou, Rodrigo, falou sobre uma estratégia do governo, né? Então a gente lembra aqui que esse texto ele já foi aprovado pelos deputados e agora está em análise aí, como você bem disse, no Senado, passando por essas comissões, ao todo serão 3 comissões, para depois ir a plenário. Mas há um porém. Qualquer modificação feita pelos senadores necessariamente faz com que o texto volte para a Câmara dos Deputados, o que não há nenhum tipo de interesse do governo em fazer com que isso aconteça, porque o governo tem pressa na aprovação dessa reforma, da mesma forma que tem também com relação à reforma da Previdência. Então, há uma estratégia que já foi passada, inclusive, isso para a bancada do PMDB, que seria qual? Os senadores aprovariam o texto tal qual ele foi aprovado pelos deputados, toda e qualquer alteração que os senadores quisessem ou gostariam de fazer, aí sim o governo vai editar uma medida provisória. Como você bem disse, o presidente Michel Temer falou isso, voltou a falar, que já tinha falado também, em uma entrevista que ele concedeu aos jornalistas de rádio. Nós, da Band News FM, também estávamos lá, nós temos aí imagens dessa entrevista, então aí você vê o presidente Michel Temer, que também falou outras coisas. Disse, por exemplo, que vai vetar o item que permite gestantes e mulheres que estão aumentando ficar em locais insalubres, porque no texto original permite isso, essa possibilidade das mulheres ficarem nesses locais, repito, as mulheres que estão gestantes e as que estão amamentando, desde que tenha uma autorização médica. Mas aí o presidente Michel Temer disse que vai vetar isso, voltou a falar sobre a edição dessa medida provisória, como a gente também disse, e disse que pretende atualizar a tabela do imposto de renda, viu, Rodrigo? Aumentar a taxa de isenção. É um estudo que o governo está fazendo ainda, mas ele já falou sobre isso. Ou seja, vai aumentar o número de pessoas que vão ficar isentas, né? Que não vão precisar declarar. E também disse que não é candidato em 2018. Várias perguntas foram feitas, aí você vê os jornalistas ali de preto, a nossa Isabel Mega, então vários jornalistas de rádio. Então ele falou aí, foi perguntado se teria possibilidade dele se candidatar em 2018, ele disse que não vai se candidatar, que não é candidato. Rodrigo. Obrigado, Renata, acompanhando a coletiva do presidente Michel Temer. E a seguir, agências da Caixa Econômica abrem hoje e amanhã, 2 horas mais cedo, para atender mais um lote de saques do FGTS. A gente volta já já.